Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 motivos que fazem com que o seu aluno não produza um texto legal, né. A gente tem aí muitos professores com dificuldade em produção de texto, que é quando o aluno não entrega o que o professor espera que ele entregue, né. Mas às vezes, nessa rotina corrida que nós temos na formação deficitária, acaba acontecendo de o professor não perceber algumas coisas que acontecem, ali durante a aula, que acabam prejudicando essa produção de texto. Então o vídeo de hoje é sobre 3 motivos que eu consegui aí listar, que são os mais comuns, para a criança não entregar o resultado que você espera. Então eu vou colocar aqui os slides para a gente poder começar o nosso vídeo informativo. Enquanto isso, você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar desta informação, né? Porque para você mudar a sua prática de um jeito saudável, você precisa saber o que está fazendo de errado, né? E não é fácil mudar uma prática de muito tempo. Então você precisa se conscientizar sobre esse assunto. Por isso eu estou fazendo alguns vídeos sobre produção de texto, para você poder ir digerindo aí aos poucos quais são suas falhas ou se há alguma falha ou algo a melhorar, né. Eu já vou direto nos motivos, gente, não tem por que ficar delongando nesse vídeo. O primeiro motivo é que às vezes o aluno não tem um parâmetro do texto que ele precisa escrever, né. Nós temos aquele tipo de prática pedagógica bastante falha, na qual o professor sugere um tema, né, então chega na sala e diz: "Ah, vocês vão escrever sobre a primavera". Tá, mas eu vou escrever sobre a primavera o quê? É uma narrativa, é uma aventura, é um conto, né? Lógico que os mais velhos vão pensar isso. Os mais novos, escrever sobre a primavera, mas o que que tem a primavera, né? Ou senão eu chego para você, professor, e peço para você, escreve sobre sei lá, o banimento da rede social X, que é uma coisa que está em alta nesses dias. Se você não tiver um parâmetro do que você quer que eu escreva, do que eu quero que você escreva, como que seja o texto, você quer uma dissertação, você quer uma narração, você quer um artigo, você não vai conseguir escrever, porque produção de texto não é produzir por produzir, ele tem que ter um objetivo, uma função social. E para isso você precisa um parâmetro do que seu aluno vai escrever. Se é uma narrativa, você apresenta antes uma narrativa e estuda essa narrativa. Se é um bilhete, a mesma coisa. Se é uma biografia, por mais simples que seja o texto, você precisa que esse aluno tenha esse parâmetro, esse modelo, né. Só que, é assim, os seres humanos eles precisam sim desse ponto de referência. Então se eu pedir para você escrever um artigo, certamente você vai, procurar em algum lugar como escrever um artigo, ou você vai procurar um artigo pronto para ver como que ele é escrito para você poder, replicar aquele modelo. Então o ser humano ele vai precisar desse ponto de referência. Os modelos, eles vão nos ajudar a visualizar o que foi feito. Então eu consigo ali do modelo entender mais ou menos o que a pessoa quer, né. Só que esse motivo não é suficiente para resolver o problema, ele depende de um segundo motivo, né. Ele vai ser o ponto inicial da coisa. Então você chegar com uma proposta assim: "Escreve sobre o gênio da lâmpada", não rola, gente. "Ah, professora, mas eu vou escrever o quê?". "Ah, você vai escrever, você achou uma lâmpada mágica, tinha um gênio, ele te concedeu 3 desejos", daí você vai contar os desejos. Na verdade, você está até induzindo a produção, mas você não está garantindo que ela seja do jeito que você, precisa que ela seja, né. Então, essa indução ela não é, ela tem falhas, ela não é uma coisa aí, eh, muito confiável. Então esse motivo não é suficiente, né, porque eu vou dar uma paradinha aqui antes do 2, tá. Uma paradinha é um slide estratégico para você entender por que que dar só o modelo não é suficiente. Eu peguei um bonequinho de Lego, que é um urso polar. Daí vamos supor
que eu mostro para você esse urso polar e eu dou as peças todas misturadinhas para você, que nem se fosse um quebra-cabeça, tá? Então você tem o urso polar e eu te dou as peças. A pergunta é: se eu mostrar esse Lego pronto para você e der as peças para você montar, só olhando o ursinho você vai conseguir montar com as peças? É lógico que a gente tem uma ideia de como seja a montagem, mas você me garante que na primeira vez você vai conseguir montar rapidinho e igualzinho tá o modelo? Porque é isso que os professores pedem para os alunos, eles dão, um boneco de Lego pronto, que é a amostra do texto, quando o professor dá uma amostra, quando dá, né, porque a maioria deles não dá. Eu sei porque eu tenho filho, gente, eu tenho filho, eu tenho amiga que tem filho, eu tenho amiga da amiga que tem filho e não dá, tá? Lógico que assim, tipo 5% dos professores dão. Eu acho que na vida inteira do Arthur eu peguei apenas um que fez isso, e ele já tem 16 anos. Então vocês imaginem quantos professores não foram capazes de fazer a metodologia correta, né? Quanto isso prejudica a criança, daí seu pai é obrigado a ensinar em casa, né? Quando ele sabe, coitado. Quando não sabe. Então, se eu mostrar esse Lego aqui, pensa se você vai conseguir fazer. A mesma coisa o aluno. Se você mostrar um bilhete para ele, considerando a experiência escolar que ele tem, os conhecimentos escolares acadêmicos aí, será que ele vai conseguir reproduzir um bilhete, gente? Será que ele vai prestar atenção em todas aquelas partes de remetente, destinatário, corpo curto, data? Então, são muitos detalhes que para nós adultos parece fácil, mas para a criança é que nem se fosse um dinossauro de Lego, né? Então, aqui eu estou mostrando um ursinho polar que é desse tamanho, assim, ó, que é daquele Creators esse, né? Mas para criança é que nem se fosse aquele dinossauro gigante da caixa grande da Lego, sabe? Então vai ser assim quase que impossível a criança montar aquilo e realmente vai sair um urso polar sem perna, com a perna na cabeça, o focinho na testa, então assim é isso que vai sair. O que que acontece então? A gente vai para o motivo 2. O motivo 2 é que o aluno não vai entender essas peças, né? Ele vai precisar separar a peça por peça, ele vai precisar de uma organização. Tipo, eu tenho uma peça dessa de 6 pinos, eu tenho 4 peças de 1 pino, tá ali embaixo, né? 5 peças de 2 pinos, 6 peças de 1 pino na diagonal, tenho 6 peças de 2 pinos inversa, tenho uma peça que é o nariz que é pretinha, né? O resto é tudo branquinho. Tenho uma peça comprida de 2 pinos, uma peça chata de 6 pinos, então eu tenho que separar aí, porque além de mostrar os modelos, eu preciso explorar as partes dele. Então, quando eu olho aquele monte de Lego solto, eu não consigo ter a dimensão de quantas peças de cada eu tenho, né? É isso que eu preciso na produção de texto. Eu preciso saber quais peças eu vou utilizar. Letra maiúscula no início de parágrafo ou frase, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula. Quando que eu uso o vocabulário X, o vocabulário Y, né? Então, eu tenho uma série de coisas aí que são importantes de explorar no texto antes de ir para o texto. Então, por exemplo, se é um texto de adivinhas, vou falar para o aluno escrever adivinhas. Eu vou explorar a questão do ponto de interrogação. Então, eu começo a frase com letra maiúscula, trabalho com palavras, os double-age questions, né? São as palavras interrogativas, por quê? Pronomes interrogativos. Por quê, quem, onde, você sabia, né? Então, são palavras, assim, do campo das adivinhas, né? Por que uma galinha levantou uma perna, sei lá. Então a gente tem o que é que, né, cai em pé e corre deitado. Então a gente tem o porquê, o que, onde, quando. Então todas essas palavras são importantes para as adivinhas e elas têm uma relação muito íntima com o ponto de interrogação. Então eu vou explorar esse tipo de coisa. Já para um texto, sei lá, um conto de terror, eu vou começar a explorar partes dele, né?
Então, o momento de suspense do conto de terror. O menino entrou no quarto quando... Então, esse quando ele vai fazer... A criança tem que inventar frases, né? O vento soprou devagar quando... Então, ele vai completando frases para ele poder entender aquela construção da frase, entende? Então, eu parto do modelo que eu dei, pego um trechinho daquele modelo para poder pedir para o aluno expandir isso. Então, eu preciso entender essas peças, né, do texto. Para isso, o professor precisa analisar o que foi feito na produção, qual que é o foco de linguagem daquele texto. Se é um texto de rotina, vai ser advérbio de frequência. Se é um texto de anúncio, vai ser adjetivo. Se é um texto de regras, vai ser imperativo. Então, cada tipo de texto tem um foco gramatical. Eu preciso identificar esse foco. Mesmo que eu não conte para o aluno o nome desse foco na gramática, que dependendo da faixa etária não dá, eu vou trabalhar a linguagem. Então, imperativos são ordens. Não use, use, obedeça. Então, eu vou trabalhar esse tipo de vocabulário com o aluno, né? Mas eu não preciso contar que é um imperativo, dependendo da faixa etária. Então, depois que eu explorei as peças, eu vou lá para o motivo 3, gente. O motivo 3 é que o aluno não compreende a construção do texto. Por isso que vem um desenho do bicho pronto na caixa. E no folhetinho vem as peças para você separar, né? E o passo a passo de como que você monta, bem espaçado, tá vendo? Aqui eu vou pegar essa pecinha aqui, ó. Que daí eu tenho que identificar, né? O compare e contraste. São 2 pinos laterais, né? Aqui, ó. Peraí, que meu cursor não tá indo. Achei ele aqui. Esse aqui, ó, 2 pinos juntos, né? Com a diagonal, essa peça aqui. Eu tenho essa bolotinha aqui que tem 2, então eu vou montar aqui o olho, né? Não, peraí. Não é o olho, não. É esse outro branquinho aqui, ó. O olho tá lá para baixo. Tenho um de 6 pinos alto e depois um de 2 pinos alto. Então, eu vou fazer a junção dessas 4 peças. O aluno não entende que uma peça vai na outra. Então, quando que eu vou usar a vírgula, quando que eu vou usar o ponto de interrogação, quando que eu uso essa linguagem do quando, né? O vento soprou leve quando a porta bateu com toda a força, sei lá, alguma coisa assim que seja estranha, né? Porque é um conto de terror que eu dei o exemplo. Então, ter um modelo ou saber as partes não vai garantir que o aluno construa, né? Eu preciso explicar para ele como que isso se liga, como que as peças do texto se ligam, né? É preciso planejar essa produção, mas o aluno, gente, não vai planejar sozinho, dependendo da faixa etária, que eu acho que aluno nem de 9º ano planeja sozinho, atualmente. Eu diria que até o 5º ano, até o 4º para 5º ano, ele não deveria planejar sozinho, né? Lógico que tem um momento que dá para você dar uma soltada em cada série, tá? Mas quando eu digo que ele não planeja sozinho, não é que o professor faz para ele. O professor ensina como é esse planejamento, né? Depois que você ensinou como faz, é que você solta o aluno para planejar, né? E daí ele vai fazer esse planejamento. O que que acontece? Devido a esses 3 motivos, a gente tem alunos que não produzem bons textos. A gente tem, então, só revisando, a falta de um modelo, a falta da exploração das peças desse modelo, e nós temos também a falta de ensino de como isso se liga, como que essas peças se ligam no texto. Para poder ajudar, o que que eu posso fazer? O meu trabalho, né? O meu trabalho é encontrar soluções para professores. Nós fornecemos soluções para professores, essa é a nossa empresa, tá? Então, para que você possa melhorar a produção dos seus alunos, você precisa entender como ensinar a produzir um texto, né? Se você der 1 milhão de exemplos, você fala, eu já dei 5 exemplos de bilhete e as crianças não estão escrevendo ainda. Não vai bastar, nem que dê 1 milhão.
Porque exemplo sem análise vira cópia ou reprodução. Você vai ter sempre o mesmo bilhete, a criança vai melhorando, mas sempre copiando. Ela nunca vai ser uma produtora. Pedir 1 milhão de produções não vai bastar, né? Então, se você pedir para ela fazer 200 vezes uma narrativa, se você não tiver ensinado como que é, você só vai reforçar o erro. Você vai reforçar esse fracasso e não vai levar a nada. Você precisa orientar como você quer que esteja montada essa produção. E pedir algo que você não sabe ensinar não vai bastar também, porque não adianta saber fazer produção, você tem que saber ensinar, são coisas diferentes. Só quem domina a metodologia de texto vai conseguir algum resultado. Nosso papel são essas soluções, a um custo muito baixo para o benefício que ele oferece. Então, a gente tem o aulão de produção de texto, que aconteceu aí há umas semanas atrás, no valor de R$ 14,99. Ele é fechado com a apostila. Então, a apostila já vem com o material que você vai usar com o aluno da mesma aula, né? Então, é só você aprender como que faz com o texto ali. E eu te garanto que se você der igualzinho eu mostro na aula, você vai ver a diferença de produção de texto do seu aluno. Então, esse daí você pode solicitar para assistir o aulão gravado por R$ 14,99. Se você preferir, a gente tem lá no Membros Raiz por R$ 6,99 este e outros cursos, porque quando você se torna membro, você tem direito a assistir os outros. O Ensinando Produção de Texto, né? Na nossa escola para professores, eu já vou explicar como que você acessa. E quem é membro raiz tem acesso a esse curso aí. Quem é membros Trampolim tem acesso ao curso Produção na Prática no valor de R$ 14,99, que é o mesmo valor do aulão, só que daí no caso a gente tem já 3 aulas ali, né? Eu coloquei 3 aulas, vão entrar mais aulas em breve, para que você possa fazer essa produção de texto aí com seus alunos, no valor de R$ 14,99. Se você ficou interessado tanto no aulão quanto na escola para professores, que faz parte do nosso clube de membros, você vai falar com a Cirlei no WhatsApp 11 988084676, porque ela é a pessoa da venda, né? Quando eu digo da venda, é assim, ela que tem acesso ao aulão e ela que pode explicar para você como que você acessa o clube de membros, no qual você vai ter o curso. Eu vou mostrar aqui para vocês o clube de membros, gente, ele é direto no YouTube, mas é numa área secreta, ela é fechada só para quem assina. Então, eu vou colocar aqui, ó, no YouTube. Eu vou acessar meu próprio canal aqui, ó, para vocês verem. Vou lá onde tem a bolinha para acessar o canal mesmo. E aqui a gente tem, ó, alguns itens, tá vendo? Quem tem assinatura, pode clicar na assinatura. E daí vai ver as aulas, ó. Aula, produção de texto, anúncios de compra e venda. Daí, às vezes eu dou algum recado, né? Olha, tem um comentário. Tem esse daqui que é do multiverso, né? Enfim. Daí tem, olha aqui as aulas de produção de texto que eu falei, ó, produção de texto na prática, produção de texto na prática, produção de texto na prática. E tem para várias faixas etárias. Eu estou tendo cuidado de fazer bem variado, que você pode aplicar desde o primeiro até o 5º ano, ou até mais, dependendo aí do nível dos seus alunos. Então tá bem bacana o curso, vale a pena aí acessar para você sofrer menos nesse 2º semestre ou em qualquer semestre da sua vida e para você ter um material de qualidade que realmente dê o resultado que você merece enquanto profissional e que seus alunos merecem para serem os seus futuros médicos e não fazerem caca com você, porque você não ensinou direito, né, as coisas que deveria. Que é assim que começa o péssimo médico, né, gente? O péssimo médico, o péssimo contador, o péssimo arquiteto, o péssimo engenheiro. Ele começa com aqueles professores que não ensinaram o que é ter cuidado, o que é ser dedicado ali ao que faz, né? Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Spolidoro.